Uma das coisas que mais roubam a energia das pessoas durante o dia são as pequenas frustrações, as pequenas decepções e aqueles pequenos períodos de raiva. Parece que não, mas tudo isso somado no dia acaba se tornando um peso tremendo. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Então, fique comigo. O que acontece é que, baseado em nossos valores, baseado naquilo que acreditamos, nós queremos que os outros correspondam. Por exemplo, se uma pessoa chega no trabalho de manhã e não cumprimenta, e não dá bom dia para ninguém, pode ser que ela incomode com isso, porque todas as outras pessoas estão esperando, elas têm essa expectativa de que o outro, chegando, cumprimente. Mas agora você imagina no dia a dia, em todas as situações que vão acontecendo no dia a dia, da esposa para com o marido, ela que espera que ele ajude ela a fazer o serviço doméstico, ou do pai que quer que o filho procure emprego, procure estudar mais, ou do patrão que espera do funcionário um pouco mais de empenho. Enfim, são tantas situações e pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia que acaba nos fazendo muito mal e acaba sendo um grande ladrão da nossa energia. A gente acaba deixando de performar, a gente acaba deixando de ter uma vida melhor em função de todas essas pequenas coisas somadas no dia a dia. Mas agora, o que fazer então para nós pararmos de criarmos essas pequenas expectativas, pararmos de olhar para essas outras pessoas, pararmos de ver as situações como elas são e nos blindarmos contra isso daí? O que devemos fazer então? Bem, o que eu vou dizer aqui talvez você vai ter um pouco de dificuldade de assimilar e de aceitar. Mas entenda que essa é uma alternativa que vai fazer melhor e vai fazer bem para a sua vida e não para a vida do outro ou quem quer que seja. E o que eu quero dizer é: aceite a diferença do outro. Aceite que o outro não tem os mesmos valores que você. Aceite que o outro pode estar passando por, de repente, algum problema que você não sabe. Aceite que ele não tem as mesmas competências e as mesmas crenças que você. E aceitar isso não vai fazer com que essa situação mude, mas vai fazer com que você mude. Aceite a diferença das outras pessoas para que você tenha paz. Meu marido vai mudar, Luciano? Bem, eu não sei se ele vai mudar não, mas uma coisa você deve fazer é não colocar a sua expectativa nessa mudança, porque se todos os dias ele continuar sendo a mesma pessoa, todos os dias você vai se frustrar e isso vai roubar a sua energia. Então entenda que a sua paz não pode estar nas mãos de ninguém. E baseado nisso que eu estou falando, também não espere o reconhecimento de ninguém. Não espere o elogio do seu pai, não espere o elogio do seu marido, nem espere que as pessoas reconheçam o seu trabalho ou aquilo que você faz. Não. Ao invés disso, procure ser a sua melhor versão. Todos os dias acorde pensando assim: o que eu posso fazer pela minha vida para que eu me torne uma pessoa melhor? Você vai ver que, pensando assim, você vai levar a vida com muito mais leveza. Você vai encarar as situações do dia a dia de uma forma muito mais fácil, porque toda vez que você pensa que o fulano deveria reconhecer o seu trabalho, que a pessoa ali deveria reconhecer aquilo que você falou, aquilo que você fez, ou a roupa que você vestiu, se não vier isso, você se frustra, perde energia, fica mal e passa um dia difícil, justamente porque não aceita que você deve viver em paz, sem depender das afirmações de quem quer que seja, sem depender dos elogios e do reconhecimento de quem quer que seja. Tem um exemplo bíblico que é muito interessante. João Batista estava preso e ele mandou seus discípulos perguntarem para Jesus se ele era o Messias, se de fato Jesus era aquele que deveria vir, ou se eles deveriam aguardar outro. Bem, parece ser muito incoerente, porque Jesus já tinha curado, Jesus já tinha feito tantos milagres e tantas coisas grandiosas. Agora, será que a expectativa
de João e das pessoas era que Jesus curasse, que Jesus fizesse milagres, ou que Jesus fosse um reformador político, alguém influente do ponto de vista político, do ponto de vista da elite. Jesus andava com os pobres. É algo de se pensar, porque é o que acontece às vezes. Às vezes nós estamos focados tanto em algo que nós acreditamos que os outros deveriam dar a nós, que nós deixamos de ver tudo aquilo que essa pessoa está fazendo de bom, tudo aquilo que essa pessoa está promovendo de bom. Por isso, tome muito cuidado com as suas expectativas, tome muito cuidado com os valores que você tem. Pode ser que a pessoa que está ao seu lado está fazendo muitas coisas boas, mas por você acreditar que ela tem que ser como você quer, você não consegue, de fato, enxergar isso. Se tem uma pessoa que sabe lidar com as diferenças, é Jesus. Por isso, se aproxime dele para que você também consiga suportar e tolerar as diferenças do dia a dia. E se tem algo que está te incomodando muito, que de fato necessita de uma mudança, peça para Jesus transformar a vida dessa pessoa. Ou permita que Jesus, através da sua vida, transforme a vida dela, fazendo o bem. Por isso, renove a sua mente e tenha uma excelente semana, um excelente dia.